Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e pela primeira vez estou fazendo um podcast pessoalmente, né? Normalmente eu faço online e tive a oportunidade de vir aqui em Macaé, Rio de Janeiro, meu brother Luan Carvalho, de muitos anos já, hein? Minha mãe mora aqui, então... Sua mãe mora aqui, já foi O quê? A partir de 2010? A Será? partir de 2012. Exato, 2012. Já tem 13 anos. 13 anos. E então a gente está aqui, tem alguns dias para o brasileiro, né? Minha mãe mora aqui, então eu vim terminar a preparação com o Luan aqui, visitar minha mãe, e aí vou pro brasileiro. E falar um pouquinho da parte mental, falar de competição, falar um pouquinho de business. A gente vai fazer um formato que eu nunca fiz, como eu falei, e não tem nada muito programado, não. A gente bater um papo e falar um pouquinho de cada coisa. E só fala um pouquinho aí para a galera que não sabe a respeito da OAK, quanto tempo você está aqui, fala um pouquinho mais do trabalho. A OAK Jiu-Jitsu Academy, ela completa agora no dia 15 de maio, 9 anos. É uma academia que ela representa exatamente o significado da OAK, né? O principal significado é a resiliência, e um resumo assim, básico do que é a OAK, é uma árvore de carvalho. Ela tem diversos significados, como a árvore da vida também, mas o principal fator que me encantou, além de ser o meu sobrenome, é o significado do meu sobrenome, que é o Carvalho. Uma característica bem forte dela que me impactou ao procurar o significado foi que a raiz dela, quanto mais adversidade, quanto mais tempestade e quanto mais ventania e tempo, situação adversa que ela encontra na natureza, a raiz dela se aprofunda mais e se torna mais forte. E eu vejo que eu comecei a academia no meio de um turbilhão, era 2016. Macaé é uma cidade que tem um público, né, que vem, o atrativo principal aqui é o mercado de trabalho em empresas offshore, e o pessoal que embarca, essas empresas, essas multinacionais petrolíferas, e em 2016 foi a época do mensalão, aqueles escândalos, e acabou que a cidade teve uma demissão em massa. Então a gente estava se aproximando ali de quase 400 mil habitantes e reduziu para 200 mil. Então, assim, e eu montei a academia exatamente nessa época que as finanças da cidade foi reduzida assim, ao extremo. Esse foi um dos fatores. Aí, logo em sequência, alguns anos, eu tive uma obra de macrodrenagem que a minha esquina aqui ficou fechada de tapume e, basicamente, o público que eu conquistava era do boca a boca, que falava da qualidade do meu trabalho. Rede social também ajudou muito. Essa era, né, de rede social, isso ajuda muito na sua publicidade e está mostrando o seu trabalho. E logo na sequência, que quando terminou assim, a obra, que começou a ter fluxo de pessoas novamente na rua, porque aqui é uma rua estrategicamente boa, por conta de ser uma via de mão dupla da parte sul e norte da cidade. Então, todo mundo passa para ir para o trabalho, para ir para a cidade, outros estão indo também para as empresas, que é na parte norte. E logo na sequência veio a pandemia. E a gente também venceu a pandemia, venceu todas essas adversidades, e cada vez mais nossa raiz está sendo enficada nesse chão. A gente tem crescido, as pessoas têm sentido o verdadeiro intuito que é a academia, que é o desenvolvimento pessoal, e não só, de fato, formar atletas, que às vezes, por eu ser atleta, as pessoas acabam interpretando que é uma academia mais voltada para o lado competitivo, mas o meu principal objetivo aqui é o desenvolvimento pessoal, tornar pessoas melhores em diferentes áreas, em diferentes sentidos que ela busca da vida dela, usar a experiência para fazer ela se tornar uma pessoa ainda melhor. E óbvio que a gente vende o jiu-jitsu, né, e faz com que o jiu-jitsu seja uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, e algo que é muito importante também é a gente saber aplicar isso para a gente. Se tantas pessoas melhoram, né,
por que a gente não aplicar com a gente mesmo, não se organizar mais, não cuidar mais da nossa empresa, de como está servindo os nossos clientes, que são os clientes que compram as aulas de jiu-jitsu melhor, oferecendo mais qualidade, oferecendo mais conteúdo, mais qualificação dos professores. Então, a nossa meta é estar sempre aprendendo, vivendo experiências que fazem a gente evoluir, não só o grupo no geral, mas cada pessoa no particular, sentir esse crescimento na academia. Então, esse é o resumo assim, do que vem sendo a Oki Jiu-Jitsu, e a gente está cada vez mais forte no chão, nossa raiz está cada vez mais estabilizada no solo, e a gente vai crescer, e vai ramificar, vai ter novos frutos, e essa é a meta, é o crescimento. E a parada que a gente estava falando antes também, até antes de chegar aqui, com relação, né, agora você tendo filiais também, e o que é legal da filial, mantendo o conceito, né? Então não é tipo assim, quantidade, né? Sai pegando filial, quer essa filial, pacote de venda de filial, né? Então é uma parada que você está investindo nisso também, já está com o internacional também, fala mais um pouquinho aí. Um fator interessante, né? Quando a gente começa a ter oportunidade de filiar pessoas, né, para representar o que ela viu e acredita que vai ser uma ferramenta boa para o crescimento, não só tecnicamente falando, mas da empresa dela. Então, eu acho que o principal objetivo é o atrativo do que é a academia e como a apresentação dela torna isso rentável. Então, as pessoas, eu vejo que o principal fator é isso, que procuram. Só que às vezes a pessoa não está disposta a investir para poder seguir o padrão. Porque, assim, eu particularmente no início, quando eu tive as primeiras oportunidades de filiar alguém, eu achava legal, vou ter um cara ali me representando e tal, mas eu não me atentava a isso, de que ele precisava seguir padrões. Então eu tive vários... O brand da Oki. eu tive vários problemas, assim, do cara não conseguir suceder e ele gerar uma expectativa de que ele iria levar o meu nome e seria um vínculo com a minha academia, mas ele não seguiu nenhum daquelas orientações e aqueles padrões ali que eu pré-estabeleci para que ele desenvolva e faça a academia dele crescer, e o cara não sucedeu. E ele sai meio que frustrado, achando que é um pouco culpa sua, mas na verdade ele não tomou nenhuma decisão e iniciativa para poder seguir aqueles padrões ali, que eu vejo que é o mínimo que a gente precisa ter para desenvolver. De novo, se preocupando com o brand da empresa. Se preocupando exatamente, com a marca, né? E daí, as próximas filiais a gente precisa se organizar mais. E em 3 anos tem uma filial minha em Uberaba, que hoje ela tem basicamente a mesma quantidade de aluno do que eu, que estou há 9 anos. Começou com a marca, organizou a apresentação, faz um ótimo trabalho nas redes sociais, leva informação boa, criativa, tem um público infantil, que a gente estava conversando esse final de semana, né? Ele estava aqui em Macaé também, que é de 70%, que é um público que você consegue, de fato, fidelizar mais por mais tempo, quando faz um trabalho bom, e o pai tem a dimensão do quanto aquilo ali é importante para o desenvolvimento da criança. Então, ele consegue fidelizar por mais tempo. E, cara, ele faz um padrão exatamente como eu orientei ele, e o cara, em 3 anos, está tendo sucesso de ter a mesma quantidade de número de alunos do que eu. Eu fico muito feliz, e principalmente ouvindo da parte dele, que o diferencial dele foi a apresentação da academia. A pessoa chega, ela já é impactada com um ambiente acolhedor, um aspecto limpo, então ela já tem uma impressão, um impacto muito positivo, no sentido de falar assim, cara, eu quero isso aqui para o meu filho, com certeza, ou eu quero estar nesse ambiente também. E daí, com o trabalho, né, na prática ali, mostrando, a pessoa tendo entendimento que vale a pena investir naquilo dali, ela com certeza não vai medir esforço para poder ter o filho dela naquele local. Então, ou ele mesmo, que vai ali tentar fazer uma aula experimental ou ter a primeira experiência com o jiu-jitsu, ele vai ficar encantado, porque também, de fato, a gente orienta o aluno que ele tem uma progressão pedagógica para ele alcançar aquele nível de ir para uma outra turma, ele inicia numa turma de iniciante. Então, isso tudo a gente transparece muito bem para o aluno e faz com que ele tenha muita clareza de que ele está passando por um processo, às vezes, que é mais reduzido no sentido de numeração de aulas, mas que é importante para o desenvolvimento dele. Então, divisões de turmas, iniciantes, intermediários, avançados, tem uma turma de competição que é um horário em específico, mas também tem
a galera que busca, ou o pessoal que já é graduado e quer treinar com um pouco mais de intensidade. Tem todas essas opções, mas o principal intuito é esse. Ele não é um competidor, não foi um excelente campeão. Ele é um cara que treinou jiu-jitsu a vida toda, se graduou e acreditou que isso seria algo positivo para ele. E é legal que hoje ele é a marca que tem um preço mais alto da cidade, e na cidade que ele está lá atuando, que é em Uberaba, em Minas Gerais, tem aliança, tem grandes equipes, assim, Gracie Barra também, e ele está ali com a minha bandeira, né, com a minha marca, com o meu brand, trabalhando e tendo um ticket mais elevado da cidade e com um número de alunos assim bem significativo. Então eu fico muito feliz de saber que isso está dando certo. E logo na sequência tem o Lucas Arruda em Rio das Ostras. Todas as filiais seguem o mesmo padrão. São 4 filiais e todas elas eu faço questão que sigam o mesmo padrão. Eu cheguei a ter 6 filiais, só que eu tive uma reunião entre eles e falei assim, cara, a gente precisa trabalhar de uma forma única para que a gente possa desenvolver e a gente melhorar em algum aspecto que talvez não esteja dando certo para você, e a gente precisa melhorar isso. E todo mundo abraçou a ideia, outros geraram resistência e acabou tendo que se desvincular, né? Mas eu não fico triste, na verdade são caminhos diferentes e são pensamentos também diferentes do que eu quero desenvolver, do que eu tenho como meta para minha academia, para minha marca, sem ser o Luan Carvalho competidor. E o que é bom também você fazer isso no começo desse processo. Imagina, daqui a uns 10, 20 anos, vou mudar. Ei, não esquece. Fica muito difícil. Agora, cara, vamos falar um pouco, até muita gente assistindo aí, que de repente tem academia e é competidor ativo. Quando você abriu, você estava, tipo assim, no hip de competindo no adulto, direto, né? E como é que foi essa transição aí não é transição, né, mas porque você continua competindo no alto nível, mas de saber lidar esse equilíbrio aí, de tocar a academia, de poder viajar, de poder... Lógico que tem sempre um suporte por trás para estar podendo fazer isso, mas como foi para você, até mentalmente, você falou assim, ó, caraca, será que vai dar para continuar ainda no alto nível, tendo academia, como é que vai ser? Cara, essa é uma pergunta bem comum, assim, que as pessoas têm curiosidade, né? Porque muitos tiveram a visão, assim, que foi um pouco prematuro eu abrir a academia. Mas tudo já caminhava para esse lado. Eu já dava aula numa outra academia para me ter uma renda, até mesmo para me conseguir competir. Porque, de fato, a gente não consegue só ser atleta e ter renda só como atleta. A não sei que você tenha patrocinadores muito fortes, assim, que te dão uma estabilidade financeira por mês ali. Mas não era o meu caso. Eu tinha meus patrocinadores e, na grande maioria, me dava ali até um dinheirinho por mês, mas não era algo que conseguia gerar estabilidade. Então, eu tinha um ou outro que apoiava, que pagava uma inscrição, enfim, uma parte de uma passagem. Então, ser atleta não era algo que eu praticava, assim, que eu era atleta 100%. Eu sempre estive envolvido em aula particular. Desde a minha faixa marrom, eu fui para o Bruno morar lá e dei aula também, enfim. E a gente precisa fazer o extra ali, porque, não, assim, de fato, não tem como. Até mesmo ser fora do país, você vai ter que, em algum momento, dar uma aula, porque são poucos os atletas hoje que a gente vê campeão mundial abrindo academia, para começar os trabalhos. Então, já era algo que eu fazia. Então, foi um momento da minha vida que eu precisei tomar uma decisão. Cara, o que me aproxima mais do que eu quero? Eu estar numa loja trabalhando para ter o dinheiro para competir, ou estar numa empresa dessa qualquer, ou o emprego que quer que seja, esse emprego ele vai me aproximar do meu jiu-jitsu, de eu ser campeão, ou eu passar ali algumas horas do meu dia dando aula, estando mais envolvido com jiu-jitsu, e de certa forma eu criei uma mentalidade também para me bloquear dos pensamentos ruins, porque todo mundo já intitula você ter que abrir uma academia e dar aula com encerramento de carreira. Verdade. E eu tive, não sei se você vai se recordar, mas logo no início que eu abri a academia, eu lembro que eu estava num sofazinho que tinha ali antes daquele, a academia ainda não tinha esse espaço, aí eu liguei para você, a gente se falava bastante na época, até porque era uma fase de mentalidade assim, de confusão por conta da academia, e eu fiz algumas perguntas para você, para o Feijão e para outras pessoas assim que eu tenho intimidade, o Bruno também.
Eu falei assim, cara, como é que é isso, ser professor e competir, isso é possível? Todo mundo fala que a minha carreira acabou. Aí você me relatou uma história do Robinho, que ele é um cara que, tipo assim, também começou a dar aula, mas ele não deixou de desenvolver tecnicamente. E ele, tipo assim, o nível dele técnico até se tornou mais criativo depois que começou a dar aula. O Feijão também falou a mesma coisa, relatou do Robinho. E o Bruno relatou do Feijão, que também passou por esse processo de ir para um lugar que relativamente não tinha ninguém, pegou a galera tudo de branca, formou e continuou treinando, e daí ia para o campeonato e ganhava. Então, assim, eu busquei, a minha forma de blindar a minha cabeça foi, cara, eu tô no meio de onde eu quero, pô. Quero desenvolver jiu-jitsu, estou dando aula de jiu-jitsu, estou na minha academia abrindo e fechando todo dia, olha que privilégio. Então, eu comecei a entender que aquilo dali não era um fator que iria me deixar para trás, e pelo contrário, eu consegui ter boas performances, consegui ganhar campeonatos sendo professor, dando aula para os meus alunos. Mas, pô, como é que você fez isso tudo com excelência? É o que você falou anteriormente, sozinho não tem como. Eu tenho hoje a minha esposa, que é basicamente, teve um aluno que falou uma frase bem impactante, que eu sou o corpo da academia e minha esposa é a alma, né? Então, assim, ela... Sem ela não rola. Ela tem... Eu dou R$1 na mão dela, ela volta com 10 e esse 10 vira 100 ligeiro. Então, assim, eu tenho as minhas limitações, eu não consigo administrar... Cada um com suas forças. Eu não consigo administrar muito bem, e ela faz isso com excelência, e ela entende a minha necessidade também de ter alguém comigo. Então, a gente abraçou a ideia e a gente trabalha junto, a gente faz a academia desenvolver de forma junta, e isso para mim é muito importante, porque sem ela talvez eu também não conseguiria. Seria eu talvez um bom professor, eu continuaria lutando, mas não teria uma boa administração da minha academia. Enfim, são tarefas diferentes, e isso com certeza foi um fator que me fez continuar e ter esse espaço também de tempo para estar focado ali na aula, em organizar as aulas, porque eu acho que um fator interessante você não pode estar improvisando aula, isso vai te gerar uma fadiga, até mental, de você todo dia estar ali na academia, e uma hora você estressa. Então, quando você tem uma programação igual tem ali no planner semanal, a gente sabe o que tem que fazer, já tem uma aula guiada, todos os professores são instruídos a seguir aquele padrão de aula, e não necessariamente o aluno tem que treinar com o Luan. O Guto ou o Darlan ou o professor que estiver no salão, ele vai executar a mesma aula, óbvio, com linguagem diferente. Então, esse treinamento também de professores foi algo importante, que me dava a liberdade de ter que viajar, fazer algum camp, né? Ficar às vezes um período de 20 dias fora, e eu sabia que a qualidade da aula não iria cair. Então, um trabalho de organização também, de não deixar a academia na mão de uma pessoa, saber que ela é faixa preta, que ela... você acha que às vezes ela está qualificada para dar uma aula, então ela desce muito a qualidade da aula, os alunos ficam com aquela carência de que a aula ou a academia desenvolve só com a sua presença, e pelo contrário, eu decidi, né, também tirar esse tempo de dedicação a eles, e também trazer para perto para me ver como eu trabalho no dia a dia, e com o tempo eu consegui formar meus professores, mas no início eu tive que terceirizar alguns trabalhos por conta de competição, de sair, né? Às vezes uma semana, que era o que eu conseguia no máximo, mas consegui, assim, nesse altos e baixos que a academia enfrentou, de fatores externos, né? Por conta de obras, de finanças, pandemia, consegui me manter também em treinamento, né? Em constância ali com essa galera que eu via com potencial para estar me substituindo com qualidade, porque esse é um fator importante. E foi exatamente isso, meu mindset, ele trabalhou dessa forma. Cara, o que vai me aproximar do jiu-jitsu? Eu quero ser campeão, eu vibro competição, quero continuar ganhando, tenho material humano bom para isso, então eu preciso organizar meu treino, organizar quem vai me substituir. Então foram fatores que eu precisava resolver antes de tomar a decisão de ir para uma competição e fazer uma inscrição. Então eu precisava analisar todo o cenário, e se eu não organizasse algum desses fatores, isso poderia me atrapalhar na competição, porque iria falhar, ia sair uma coisa conforme eu não queria, e a gente acaba desviando o foco, entendeu? Então foi basicamente isso. E, cara, a gente está gravando isso em abril de 2025, e
eu estou no processo de lançar o meu segundo livro, no caso, a primeira versão que vai ser em português, né? No caso, é o segundo em inglês, voltado à parte mental e tal. E eu compartilho várias coisas. O nome é Descoberta Interior para Sucesso Exterior, 10 regras para integrar autenticidade e performance no jiu-jitsu e além. E eu compartilho a minha história, que é, no caso, as coisas que são relevantes ao conteúdo que eu estou passando, e study cases, né, de pessoas que o conteúdo do The BJJ Mental Coach influenciou de alguma forma. E o Luan parte do livro também, tem uma parte dele, e eu sempre brinco com ele que eu chamo ele do Golden Boy, né, do garoto de ouro, porque eu digo assim, o garoto de ouro de uma propaganda do BJJ Mental Coach pela transformação que foi feita, né, para você transformar, se você quer ter alguma transformação na tua vida de qualquer coisa, é uma fórmula, né, que é consciência mais ação vai igualar transformação. Não tem transformação sem ação. E não tem sem consciência do que tem que ser feito, né? Então, tipo assim, a tua carreira deu uma transformada por quê? Por causa de, tipo assim, de aumentar o nível de autoconsciência, de ver, peraí, que bloqueio é esse? Vamos investigar, vamos agir. E aí, lógico, a consequência é transformação, né? E foi legal que quando você foi lá foi 2015. 2014. Foi 14? Que foi o ano do brasileiro também? Foi 14? 2015. Isso. Não, eu fui em 2014. É isso, mas eu digo assim, 2015 foi quando o impacto foi, porque em 2015 eu fiz o camp do PAN. Isso. Eu fui pro PAN, exatamente. Eu fiz o camp do PAN e eu já vinha, quando eu fiquei com o Bruno, o Bruno ficava horas no telefone com você. E como morava eu e o Bruno, eu ficava pegando ali a conversa de tabela, eu só tava ali só ouvindo. E Bruno, passava horas, vocês sempre conversaram muito, assim, e só conversa produtiva. Eu falei assim, caraca, esse cara é diferenciado. Eu sempre tive essa vontade de ir no Arizona, e os amigos foram lá. E um amigo que me falou muito bem, assim, que me fez muito interesse de estar lá, foi o Cadão. Eu falei assim, o cara tem uma mentalidade, meu irmão. Aí logo na sequência o Orlando, e eu falei assim, eu preciso ir. Só que eu sabia que eu tinha bloqueios, né? Eu sabia que eu tinha fatores mentais que me atrapalhavam, excesso de carga, né, na mochila, e eu não sabia como me livrar daquilo. Só que eu também não tinha alguém com uma linguagem que me trouxesse transparência. Eu acho que o fator principal foi isso. Porque talvez possuir técnica, né? Tem muitas pessoas que têm a técnica ali, conseguem te orientar e te deixar ciente de algumas coisas. Só que a linguagem não era própria para mim. Não tinha algo específico para a minha realidade, para o que eu buscava, que era a competição de jiu-jitsu. Nossa, era mais trocando ideia. E exatamente. E quando você acha uma pessoa que você, cara, eu vou falar para esse cara o que tá dentro de mim. Vai que eu tenho uma resposta. E eu lembro uma coisa muito impactante, a gente conversou essa semana sobre isso, foi um questionamento que você fez, assim, passou até... Já estava rolando um camp, já tinha um clima de competição ali, aí você tinha um grupo já de uma galera, aí você passou nesse treino de competição, um questionamento ali para você responder, passou para casa, folha impressa, tipo dever de casa, né? Me lembrei na época de escola. Aí o questionamento, brother, só confronto, tipo assim, só dava na minha cabeça, confrontando eu mesmo. Só que ali, é a consciência da pessoa. Você vai responder o quê? Aí vai da consciência de cada um. Eu vou mentir, vou falar que eu sou fodão, que minha mente está blindada e que tô pronto. Ou eu vou falar, meu irmão, quando eu vejo o cara assim, que ele é de uma equipe grande, eu tenho receio, me sinto incapaz. Você tem que ser sincero com você mesmo. Você tem que, em algum momento, o que te aflige, né, ou o que te atrapalha em desenvolver alguma coisa na sua vida, se for um bloqueio, você em algum momento você precisa se olhar de fora e falar, cara, eu estou sendo fraco nesse sentido. Eu não estou conseguindo vencer esse aspecto, isso está sendo mais forte que eu. E se você não tiver o autoentendimento de olhar de fora e conseguir mudar, você em alguma forma você tem que buscar ajuda. E o que eu carregava era uma responsabilidade de ter que ganhar por fatores meu particular ou fatores externos também. Que a gente cria, né? A gente cria, né? Exatamente.
esse entendimento que eu não conseguiria controlar, eu não tinha o bloqueio, né, o bloqueio do karatê, de bater ali e você saber que é um pensamento e que não é aquilo dali que é o fator principal. E, cara, quando eu tive esse confronto ali naquele questionário e eu entendi, olhei o Luan assim, com os receios, com medo, com insegurança, né, com ansiedade, aí eu falei assim, cara, são esses fatores aqui que eu preciso desenvolver. E como a gente tinha uma liberdade e você sabia também muito bem, assim, a clareza do meu objetivo, que era a performance e quebrar esses medos, né, esses bloqueios que eu tinha mental, então já foi meio que direto na ferida, ó, é isso aqui, meu irmão, você precisa se libertar disso. Até porque eu vivi isso também, entendeu? Tá ligado? Por isso que fica uma das coisas que eu acabo me identificando. Eu tive muita dificuldade com a minha batalha interna, não sabia como lidar, não tinha ninguém para me dar um toque, não fala ninguém, e você não fala nada para ninguém, né? Tu fala que tô bem. Tô bem, sempre, né? sempre é o vai, durão. vai falar que tá com medo, vai sempre falar. É o durão, sempre é o durão. Então, isso de conseguir me identificar, tipo assim, brother, eu já fiz também, né? Então, ali te ajudou e realmente foi essa virada de chave com ele. De novo, o questionário trouxe uma consciência da situação. Aí que vem, entre a consciência e a transformação, tem a palavra ação. Ali que você tem que tomar as providências. O que você vai bater de frente com o teu medo ali? Mas eu lembro também que não foi um processo assim rápido, não. Lógico. E nunca termina, né? E nunca termina. Pô, a gente conversou agora do Word Pro. Bloqueios que eu tive de coisas que, de fato, eu iria conseguir fazer, mas a cabeça, né, a gente não é 100% todo dia. Um fator também é que essa mudança, só de eu ter entendimento ali do que eu carregava de responsabilidade e não precisava, já me fez assim, nesse mesmo PAN eu tive boa performance, assim, ganhei muito boa, por sinal. De atletas duros, assim, acabei perdendo, mas eu considerei minha performance boa no sentido de estar ali lutando, mas foi um pouquinho... De saber que era você ali, que você estava à vontade. Saber que eu estava, exatamente, botei para andar, mas eu tinha alguns erros técnicos que precisavam também ser corrigidos e... De fato, assim, talvez foi um erro de uma estratégia, de um ponto que eu acabei cedendo e acabou definindo a luta, mas a satisfação de saber que eu lutei sem aquela parada que me bloqueava, pô, foi libertador para mim. Não perdeu para você. Foi libertador. E eu falei assim, cara, agora é isso. E eu lembro que, pô, acabou o PAN, foi logo brasileiro e me tornei campeão brasileiro. E numa chave assim que... era literalmente a zebra. É que você voltou, você ganhou o Rio Open de kimono e 100. Isso aí. E aí, 2 meses depois era o brasileiro. 2 meses depois era o brasileiro e eu precisava desse Rio Open, a pontuação, para entrar no brasileiro, porque já rolava o ranking e você não entrava no brasileiro, vou fazer inscrição, eu vou entrar, só os ranqueados. Aí eu lembro que a minha jornada foi, eu lutei o Miami Open e... PAN, aí lutei o Rio Open para somar mais esse ponto, que são 2 Opens que já te deixava no brasileiro, na época era 50 pontos. Então cada Open que você ganhava era 25, era esse cálculo aí, tô dentro do brasileiro. E entrei no brasileiro. E, pô, foi o ano do PAN e brasileiro, foi exatamente... Seletiva de Abu Dhabi. Aí depois veio seletiva de Abu Dhabi, aí a cabeça tava muito boa, assim. Foi sequência. Foi sequência e de fato... Às vezes o que eu não conquistei foi por falta, às vezes, do erro técnico. A gente comete erros. Mas, assim, foi libertador que eu estava conseguindo lutar. Eu estava autêntico, eu estava feliz. E entendia também com mais clareza as derrotas e não deixava me frustrar com elas. Continuava o trabalho e a gente segue. E detalhe também, se eu não estou errado, acho que no ano anterior, de marrom no brasileiro, você tinha rodado de cara. De cara. Então, galera, quantas vezes você ouviu falar? Porque normalmente o cara tá na sequência, o cara ganha roxa, ganha marrom, aí vai... E você no ano anterior, você roda de cara e no ano seguinte você volta na preta, leve, e ganhar, alguma coisa aconteceu, irmão. E pode ter certeza, é o conjunto, não é só, lógico, a cabeça, mas... Como você falou, a parte técnica, consertável, as paradas. Cara, eu fui muito feliz, assim, na minha escolha lá atrás. Quando eu trabalhava numa loja de vendedor para ter a renda para me competir.
quando eu decidi juntar dinheiro e falei assim, pô, sou profissional dessa parada, quero ser campeão de judo, mas nunca lutei o Mundial, vou juntar o dinheiro e vou pro Mundial. Aí, pô, o Bruno organizou aquele camp, eu sendo Nova União, tive portas abertas para ir, porque era um camp da Nova União que o Bruno estava organizando. Aí o Feijão estava lá. E na sequência o Gustavo também estava envolvido, tinha aluno seu envolvido ali na parada. Então, assim, já meio que linkou todo mundo. E com o passar do tempo a gente foi criando afinidade, foi conhecendo. E eu fui muito feliz, porque eu conheci o Feijão, aí logo na sequência desse brasileiro aí, né? Eu passei pelo Feijão, antes desse brasileiro, no caso, né, na marrom ainda, eu passei pelo Feijão. A minha faixa marrom foi a construção final ali para me chegar na preta, porque eu não era um grande campeão nas faixas coloridas. Eu era, pô, batia ele no pódio, pegava o terceiro, às vezes chegava numa final e às vezes ficava naquela. Na maioria das vezes, pô, principalmente na marrom, pô, peguei o pódiozinho, tô tranquilo, já tô, pô, meu trabalho foi feito. Quem nunca, né, chegou na semifinal ali e ficou satisfeito. Já deu aquela relaxada. Opa, tô na semi, pô, a medalha eu tô levando. Então, nas coloridas, exatamente, era erros mentais, eram falhas assim de pensamento mais consciente do objetivo que você quer buscar e não se contentar com aquela conquista ali anterior, né, que é o objetivo principal. Não parar no meio do caminho e deixar de continuar para o topo. E, cara, foi libertador e foi muito bom, porque eu tive essa experiência de passar por grandes pessoas assim que tinham experiência competitiva e me deixou com muita clareza. E eu digo que essa sequência do Bruno, do Feijão e depois por último eu cheguei no Arizona e foi o complemento assim de pessoas também que seguem um pouco a linha de raciocínio ali de competição, passaram meio que pela mesma escola. Então isso para me orientar e também eu me senti confiante em receber as instruções e aplicar, foi para mim muito bom e mais fácil, né, digamos assim, porque eram pessoas que eu consegui ver o trabalho e me identificar e criar confiança. É diferente você pagar uma pessoa, e você está pagando pelo serviço dela e ela modular ali, tentar ajudar você mentalmente a desenvolver alguma coisa, e você às vezes não conseguir aplicar e não fazer sentido e, porra, paguei essa porra toda. É diferente de você ter uma pessoa que tá ali aberto como seu amigo, pô. Quero entender o que você está passando, pô. Te vejo aí cheio de vontade de novo, querendo ser campeão. Eu tenho experiência, você quer compartilhar comigo? Eu vou te ajudar. Então foi esse sentimento que eu tive de acolhimento por você, pelo Feijão, pelo Bruno, cada um com o seu jeito, né? O seu jeito de fazer desenvolver, um tecnicamente, outro te formando um guerreiro, o outro, meu irmão, te formando também um líder, o outro alinhando a sua cabeça, e esse conjunto, cara, assim, foi o ápice da minha carreira. Aí quando eu passei por esse processo na marrom, cheguei na preta e vi que estava faltando uma lacuna a ser preenchida, foi como montar um quebra-cabeça. Eu falei assim, pô, agora eu preciso no Gustavo, porque eu passei pelo Bruno, que, pô, quem conhece o Bruno sabe como que ele é ali, e tem bons resultados com os alunos dele, mas ele é um cara que, meu irmão, metódico. Fala que ele é o cara mais experiente que eu conheço. Eu não conheço ninguém que lutou mais campeonato que esse cara. Pô, meu irmão, e o cara fala assim, ó, é isso, e ele, pô, me ensinou a ser profissional, assim, olhar a parada como profissional e treinar para aquilo. O Feijão, o cara que, meu irmão, faz você desenvolver tecnicamente e criar a visão que você literalmente não tinha sobre nada do aspecto ali que está sendo desenvolvido, e o cara faz você ter muita clareza, muita visão de jogo, né? E a última peça do quebra-cabeça eu costumo dizer que foi o Gustavo, que foi a minha experiência de ir para a América, conhecer o Bruno, ficar com o Bruno, depois conhecer o Feijão, ficar com o Feijão, e pum, fui para Arizona. Aí, pô, já tinha grandes amigos que eu formei nessa trajetória, que também foi tudo dentro desse conjunto de oportunidades que eu tive, de pegar o meu dinheiro, partir para a América, investir no meu camp, sem saber se eu vou voltar ou não. E no final das contas, criei amigos, laços de amizade que, pô, me levaram até o Gustavo e também tornou ele confiante de, cara, pô, a galera abraçou o Luan, acho que esse cara precisa de mim, eu vou ajudar ele, vou ouvir ele. E literalmente, cara, é algo libertador quando você consegue ter o autoentendimento assim, do que de fato ali tá te impedindo de atingir
o sucesso, né? Ou o que você busca ali na sua carreira. E para mim foi esse cronograma assim de sequências de coisas que eu vivi que me fez me transformar. E foi numa época muito boa, na faixa preta. Então, novo na preta. E eu fui para Arizona, eu falei na época que eu já conheci o Orlando por conta do Bruno e tal. O Orlando já estava morando lá, ele morava em frente à academia, era só cruzar a rua na casa do Josh. E eu falei assim, pô, eu quero... Aí ele falou assim, man, vem pra cá, esse cara vai te desenvolver mentalmente. Aí, pô, fiquei ali do lado e aquelas sequências de treino, foi, pô, a última peça do quebra-cabeça. Aí, cara, quando eu saí de lá, pô, ganhei brasileiro, já tive uma boa performance no PAN, aí do PAN ali eu falei assim, caraca, meu irmão, eu tô do jeito que eu queria. E eu lembro que eu falava com você, fiquei todo entusiasmado, pô, Gustavo, não tem muito bem, cara. Uma conversa anterior, a gente, não sei se você lembra, a gente foi na casa que você alugou, Airbnb, não sei na época. Foi eu e o Orlando, um dia antes da competição, aí você conversou com muita clareza pra gente, orientou a gente assim. Eu lembro que o Orlando, pô, finalizou todas as lutas e ele era um cara muito transformador em competição, cara finalizador, o cara, pô, teve 100% de aproveitamento nesse PAN. Eu tive boa performance, não medalhei nem nada, mas, pô, me considerei assim, para o meu início de faixa preta. Vitória interna. Vitória interna, eu saí super satisfeito. E eu falei assim, cara, eu já sei o que é e agora eu vou aplicar isso no brasileiro. E foi um momento assim da minha vida que eu mais treinei, mas não treinei assim desesperadamente fazendo milhares de rola. Eu ficava em situações na minha posição, eu visualizava ali. Eu lembro que na época que saiu a medalha, eu já botei a medalha no papel de fundo. Foi um campeonato que eu tive mais certeza que eu iria ganhar. E eu tive várias guerras internas, assim, de vencer o meu amigo obscuro, o meu inimigo, né? Porque ele falava na minha mente e você também, o ambiente que eu estava eram de pessoas que queriam o meu bem, mas estavam intoxicadas em pensamento. Exatamente. Caraca, você tá na chave do Lang, meu irmão, o cara é campeão mundial, isso, aquilo, porra, vai babar. E outro, pô, o cara é muito sinistro, o cara raspa todo mundo. Então, sempre tinha uma coisinha dessa ou outra, mas eu entendo que às vezes era o cara querendo me deixar no estado de alerta, saber que o cara é muito bom. E querendo te ajudar, querendo o seu bem, sem saber que estava prejudicando. E Gustavo, sinceramente, não sei se eu já te falei isso, esse entendimento de você saber que às vezes a pessoa ela não está querendo o seu mal, que foi o principal para mim. Porque é isso, às vezes a pessoa quer seu bem e ela, da forma dela, ela expressa ali o sentimento, o medo que ela tem. E passa a insegurança dela para você. A insegurança dela para você às vezes contamina. E por incrível que pareça, é um dos termos que eu mais abordo com pais de crianças competidoras. Deles às vezes querer chegar em um ponto que não cabe a eles e eu tenho que falar assim, ó, e desse ponto para cá você não vai abordar assunto nenhum, que não cabe a você. Porque acaba intoxicando a criança, acaba entrando... E essa parada aí, cara, de você entender que às vezes de fato não é algo para te atrasar, mas você precisa também eliminar aquele pensamento. Até tendo uma compaixão pela pessoa, eu entendo que o cara está querendo me ajudar. Exato. E não se estressar às vezes por isso, e também não deixar se contaminar com esse pensamento de, cara, o cara é muito bom mesmo, e você começar a se olhar incapaz. Esse brasileiro, eu falei assim, cara, eu tô treinando muito, a minha cabeça tá blindada, e, meu irmão, não tem ninguém para me ganhar, não. E eu lembro, eu treinei de domingo a domingo, eu ficava domingo fazendo escolinha, mão na faixa, tudo que eu fiz no meu camp foram situações que caiu durante a luta, assim, eu falei assim, aqui eu tô em casa, esse jogo é o meu. E eu lembro que não foi uma performance assim, absurda, sair finalizando todo mundo, mas eu estrategicamente, eu estava muito bem guiado e sabendo conduzir muito bem a luta ali para onde eu queria, com o número de ações, com a minha vantagem. Pô, se eu fizer uma vantagem, meu irmão, o cara para me ganhar era difícil, com uma vantagem, porque dirá ponto. Porque eu estava com essa confiança aflorada, e na verdade não só a confiança, mas com a minha cabeça preparada para dar o meu melhor, liberto de qualquer coisa, de qualquer bagagem, de qualquer insegurança. Já não existia mais isso. E óbvio que no decorrer do caminho eu fui desenvolvendo outras habilidades mentais assim, e também essas outras que você de fato conseguiu vencer antes, ela não deixa de vir.
Só que ela vem de uma forma, eu acabo intitulando de uma forma menos intensa, né? Porque você consegue freá-la bem antes de contaminar a água toda, entendeu? Porque senão para você lavar aquilo tudo, você gasta mais água, você gasta até mais pensamento. Então, antes dele vir, contaminar, eu já estou eliminando antes. E você consegue dosar um pouco mais a forma que você recebe essa informação. E eu acabei adquirindo, porque quando a gente tem um entendimento também, a gente acaba gerando uma adaptação para dentro da nossa realidade e o que está internamente dentro da gente. Então você precisa manter essa evolução ali e também saber adaptar para a sua realidade, né? Cada um sabe aonde a corda aperta, então você precisa saber conduzir isso. Foi uma soma de coisas assim que fez assim o atleta Luan, mas eu de fato não era um excelente competidor nas coloridas, mas era o competidor constante. E isso daí é inegável. Eu estava em todas as competições, perdendo ou ganhando, mas me mantive constante. Foi literalmente o saber libertar a bagagem extra, que foi um termo muito abordado com você também, por você na época, e que me fez ter clareza. O que eu estou levando na minha mochila? Você logo perguntou isso. Você está levando o que na sua mochila? Né? E quando a mochila está leve, as coisas acontecem. Nem se fala. Né? E, cara, para a gente terminar esse bate-papo, o que você tem de recomendação, assim, tá falando com o Roberto também a respeito disso, de recomendação para a galera que, né, pode ser colorida, às vezes pode ser preta também, mas tá ligado que não tá sendo a versão autêntica, tá ligado que tá com bloqueio, não tá, né, não tá conseguindo aquele sentimento que você sai do campeonato e fala, brother, não era eu ali. Eu sei que eu sou muito melhor que isso e por algum motivo, não sabe por quê. E o que você tem de recomendação para alguém que está tendo essa dificuldade? Cara, tem uma frase que é bem legal, que eu sempre, pré-competição, né? Eu acordo de manhã e falo isso para mim, me olho no espelho e falo isso para mim. Acorde com determinação e durma com satisfação. E qual é a satisfação que você quer ter no final? De ser campeão, tá com a medalha de ouro, então reproduz aquele sentimento, né? Só que para você concluir essa missão, né, de ter aquele sentimento da medalha de ouro, são vários fatores que você tem que, problemas que você tem que solucionar. O jiu-jitsu eu vejo como uma resolução de problema. A luta você está tendo uma resolução de problemas e dando as soluções com as suas técnicas para, né, sobressair sobre o jogo do adversário, que são os problemas que você resolve. E a satisfação, às vezes não propriamente, é você ter a medalha de ouro. Isso é um mindset, né? Uma visão pessoal. Eu me senti muito mais feliz em momentos da minha vida, como esse PAN, que eu não medalhei, mas saí super satisfeito sabendo que eu fui minha versão autêntica. Paz interior. Paz interior. Eu não saí com aquela parada de que e se, ou se... Óbvio que você, em algum momento você questiona porque você perdeu e você vê possibilidades dentro daquele erro de ganhar. Em algum momento você questiona. Mas não ser algo que te consome e algo que te faça dormir, meu irmão, com uma pulga atrás da orelha e insatisfeito com o que você fez. Você tem que olhar a situação, o que vai te produzir a satisfação. Cara, eu dei tudo, meu irmão. O cara que me ganhou, parabéns, aperta a mão dele, volta a trabalhar. Mas você saber que deu tudo, que foi o seu melhor. Eu acho que esse é um ponto importante. E você não focar necessariamente em ter a medalha de ouro e tá ganhando a todo custo. Eu conversei com o Gustavo agora, eu ganhei o World Pro, mas foi algo que eu não tenho a satisfação plena. Eu me vejo sendo mais do que aquilo. E quero mais uma vez defender meu título esse ano e... Estou justamente dando um tempo fora das competições. Meu objetivo é só segundo semestre, talvez só o World Pro, para me ter esse tempo, para justamente eu tentar reproduzir a minha versão mais autêntica na próxima competição. Ser o Luan do treino, que vem, que se solta, que é mais feliz, que não tem responsabilidade com nada. Se eu bater ou perder para algum aluno, isso de fato não vai mudar a minha vida. Então são fases diferentes. Eu queria ganhar muito porque eu passei por tantas situações de cirurgias, de tanta adversidade que me fez assim
em certos momentos me contentar com o que eu já conquistei. Cara, você foi um grande campeão, você teve uma carreira legal, já ganhou de grandes nomes, mas eu me via na pendência assim, de ter o meu título mundial, era algo pessoal meu. Só que eu acabei tendo uma performance como eu não gostaria por pensar e mirar na medalha. Foi uma satisfação? Foi, mas não foi algo pleno que me fizesse ter a satisfação total. Quem não quer terminar uma competição conseguindo finalizar todo mundo e botando o seu jogo para frente e saindo completamente assim por cima, no sentido de, cara, eu tô muito bem, o cara não me ganha hoje. Então, assim, eu tive esse pensamento, mas também não consegui aflorar a minha versão mais autêntica. Então, o que eu penso agora é tentar voltar e ser minha versão mais autêntica. Se eu não conseguir, em algum momento, e se eu sentir a vontade de ir lá e fazer de novo, eu vou fazer de novo. Mas durma com a satisfação, acorda determinado a fazer o seu melhor, acorda determinado a ser a sua melhor versão naquele dia, que com certeza você vai dormir satisfeito de ter feito o seu melhor, de ter sido a sua melhor versão, o seu melhor ali naquele momento, naquela situação ali que você se encontra. E resolução de problema, tem que ir lá resolver, e se você deixar às vezes todos os fatores que estão externo a você solucionar o problema, te consumir, né? Consumir seus pensamentos, você acaba sucumbindo. Então, e é onde a gente tem aquela insatisfação de, não consegui, e, cara, por que eu fui assim? Eu poderia ter sido melhor, vamos para a próxima e tal, mas a próxima oportunidade não é igual. Você tem que construir tudo de novo e talvez, às vezes, ter um tempo ali hábil para você ter uma construção mais sólida, com mais entendimento. É o que eu busco hoje e não estou querendo, de fato, pensar em competição. Quero ter esse tempo para desenvolver. E foi algo que eu vi até também assim, na sua jornada, assim, por conta de lesões que você sofreu, se afastou das competições e veio agora, fazendo o grande slam do jiu-jitsu, né, na sua categoria e, de fato, buscando ali ser a sua melhor versão. O resultado ali final, ele está acontecendo, né? Ele está acontecendo por conta da sua transformação como pessoa. Então, eu não quero ir com a responsabilidade de ser campeão, quero ir com a responsabilidade de conseguir deixar a minha melhor versão. Autêntico o tempo todo, exatamente. Isso mesmo. Meu irmão, orgulhoso pra caralho da tua jornada. Obrigado. Profissional nessa parte aqui e na parte de competição, de ver a tua transformação. E galera, é trabalho, isso é trabalho, não é parte de desenvolvimento pessoal, é pro resto da vida, não é aleluia, agora eu tô curado e agora... Não, meu irmão, é altos e baixos. Às vezes você está passando alguma parada fora, né, do tatame, na vida pessoal, que, meu irmão, bagunça a tua cabeça e bagunça a tua performance. Então é realmente isso, mente blindada, não é só dentro e fora do tatame, todo mundo fala isso. É verdade, bro. A gente tem que estar bem preparado mentalmente para a vida. Todo dia tem loucura que tu fala, meu irmão, se você for, né, não prestar atenção, tu pira. Então, cara, sem palavras, a tua dedicação aqui com a academia, eu vejo como a galera curte, as crianças gostam de você, os alunos curtem teu trabalho e aí você ainda tem muita conquista aí pela frente, irmão. Com certeza, o desenvolvimento, né, ele vem da constância. Você desenvolve qualquer área da sua vida com a prática e a constância. E o legal também é que esse série, né, de mentalidade, eu vejo às vezes o aluno vivendo a mesma situação que a minha, de uma forma mais prematura. E hoje você consegue. E você conseguir, cara, antes dele chegar até lá em cima, sofrendo com isso tudo, você conseguir eliminar isso antes. Exatamente. É algo também que é muito importante para mim, porque são pessoas que eu vou conseguir eliminar. Eu não tive essa orientação, precisei passar por um processo longo até conhecer o Gustavo. Imagina se eu não tenho também a iniciativa de abraçar a oportunidade naquele camp. Eu ia perder todo esse contato, né, que eu tive com essas pessoas, que me fez mudar. E hoje eu consegui aplicar com meus alunos, ver eles bem novos, assim, tendo interesse em desenvolver a mentalidade e terem a liberdade, a confiança de conversar comigo, porque eu tenho um aluno que conversa
aborda certos tipos de assunto comigo que não fala com os pais. Tô ligado. E você, cara, conseguir ali ter uma resposta de uma forma mais, não só técnica, mas coerente para fazer ele melhorar, é transformador, porque quando a gente não tem esse conhecimento, às vezes a gente até atrapalha a criança e aquele adolescente que quer uma resposta para ele estar desenvolvendo. Então foi algo que a gente vai levando e continua desenvolvendo, continua melhorando, passando adiante. E, agradecer o Gustavo, esse cara que ele é um cara que eu sempre falo que ele é muito importante assim na minha vida, na minha carreira, porque é exatamente isso, essa construção também de tudo que eu conquistei até agora. Se eu não tivesse essa orientação, talvez ela não seria possível, né? Então é a soma de tudo, de pessoas que estão do lado e de pessoas que também te fez desenvolver. Então você faz parte disso, esse crescimento é uma ponta, né? É uma raiz do que o Gustavo vem fazendo, né? E desenvolvendo com as pessoas, e eu sou muito grato assim, por tudo por toda a atenção, pela amizade que a gente construiu e por estar ali interessado ainda em estar me ajudando a desenvolver. E com certeza eu passo isso adiante para os meus alunos e o seu trabalho continua sendo replicado aqui. Então, muito obrigado por fazer parte dessa raiz. Show de bola. Galera, mente blindada sempre, trabalha na cabeça, não subestima não. De achar que, não sou maluco, não tem problema. Meu irmão, todo mundo tem que trabalhar na cabeça, como falei, trabalhar na sua mente, dentro e fora do tatame, meu irmão. Principalmente isso tudo que a gente está conversando, são as lições que a gente aprende no jiu-jitsu, na competição, sob pressão. Meu irmão, tudo transfere para a vida. Tudo. E até essa parte do livro, que é os últimos 3 capítulos do meu livro, é como usar essas 10 regras que a gente aprende no jiu-jitsu na vida pessoal, profissional. E se você conseguir fazer isso, meu irmão, tá muito bem encaminhado. Galera, espero que vocês tenham curtido aí esse primeiro formato, assim. Espero que eu possa fazer mais. Simples, humilde, mas de muito coração, e que possa te inspirar, impactar e melhorar a sua vida de alguma forma, beleza? Tamo junto. Os.